A sua promessa está chegando, apenas espere. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49 diz: Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Em outra versão diz: Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Essas palavras são de Jesus Cristo. Jesus enviaria a promessa do Pai. Mas, entretanto, porém, eles teriam que esperar. Agora eu falo para você. Jesus enviará para você a promessa do Pai. Mas, entretanto, porém, espere. E qual era a promessa do Pai? Era o Espírito Santo. Nesta ocasião, ninguém conhecia, ninguém tinha visto, nem sabia do que se tratava. Era uma promessa impalpável. Jesus disse: Eu vou, mas vocês fiquem parados, esperando em Jerusalém, até que ele venha. Esse até que é complicado, porque na Bíblia, com raríssimas exceções, nenhuma promessa tem data. Jesus não disse para os discípulos esperarem em Jerusalém por um determinado período de tempo. Era até que o Espírito Santo viesse. E agora eu repito as palavras de Jesus para você. Espere até que a sua promessa venha. Samuel, quando ungiu Davi, não falou quando ele seria rei. Quando José teve um sonho que iria governar o Egito, Deus não falou quando seria. Esperar com uma data prevista já é difícil. Imagine sem previsão. Deus falou através de Jesus: fiquem em Jerusalém até que, não deu data, do alto vocês sejam revestidos. Com isso, devido à espera, começa-se um ciclo na vida dos discípulos. Ansiedade, falta de esperança, dúvida, inclusive alguns voltaram a pescar. Eles foram ficando inquietos. Agora eu pergunto, quem não ficou inquieto na vida, esperando a resposta de uma entrevista de emprego, de um resultado de uma prova ou de um processo na justiça? A espera gera inquietação. E como você vai ficar como Deus quer que você fique se você está inquieto? Quando existe uma promessa para a sua vida, você não tem que fazer nada além de esperar. Aqui Deus desafia o limite emocional do ser humano. Deus fala: você quer a promessa? Eu te dou, mas você vai ter que esperar o tempo. A promessa vai chegar, ela foi liberada, vai se cumprir, mas fiquem em Jerusalém, ou seja, fiquem onde estão e aquietem o coração, libertem-se dessa ansiedade. E não adianta pedir para Deus tirar essa ansiedade e inquietação de você, porque é você que precisa superar isso. Porque Ele diz na sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós é que precisamos nos aquietar, e não é Deus que nos aquietará, compreende? Aquietar-se é muito difícil quando já temos uma promessa. Esperar é muito difícil quando a ansiedade, os sentimentos estão vencendo a sua convicção. Enquanto você tiver a convicção em quem te prometeu e que quem te prometeu é fiel para cumprir, se isso for maior que seus sentimentos e emoções, você nunca vai perder a promessa. Você pode dizer: estou muito cansado, exausto emocionalmente, com raiva, revoltado, não aguento mais. Te afirmo, se a sua convicção for maior que os seus sentimentos, você vai receber a promessa. Se as suas convicções aniquilarem, congelarem esses sentimentos negativos que aparecem todos os dias em nossa mente, a promessa está à porta.
O problema é que os maus sentimentos muitas das vezes são maiores do que a vontade de esperar. Quando esse sentimento de frustração sobrepõe a sua convicção, a promessa é perdida. José foi escravo, depois foi preso por 13 anos injustamente. Você acha que pensamentos e sentimentos ruins não assolaram a vida dele? É claro que sim. Ele deve ter ficado revoltado, triste, sentindo-se injustiçado. Por mais que José possa ter se sentido revoltado, o sentimento ruim não foi maior do que a convicção. Deus está chamando uma geração de pessoas convictas, pessoas que vão triunfar, pessoas de fibra, que não deixam os sentimentos negativos sobreporem a convicção na promessa. Se Deus prometeu, não importa se vai ser hoje, amanhã ou daqui a 5 ou 10 anos. Espere, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quantos exemplos temos na palavra de profetas que foram perseguidos por anos, passaram por situações terríveis e com certeza tiveram os piores sentimentos. Porém, eles não se deixaram dominar por esses sentimentos, porque a convicção era muito maior do que qualquer mau sentimento. Eles sempre colocaram a convicção na promessa na frente dos seus sentimentos. Os sentimentos virão, porque somos seres humanos, mas ele nunca poderá ser maior do que a sua convicção na promessa. José sofreu por 13 anos, um longo tempo. Agora, qualquer minuto sofrendo já é muito. Imagine 13 anos. Mas, aos 30 anos, ele tornou-se governador do Egito. E a Bíblia diz que ele morreu aos 120 anos. Pergunto a você, 13 anos sofrendo é muito para viver depois 90 anos de prosperidade? Não é muito, é pouco. Não importa o tamanho da sua espera, o tempo de desfrutar a promessa sempre será muito maior do que o tempo que você esperou. Você pode achar que está demorando muito, 1 ano, 2 anos, 3 anos, esqueça isso. Quanto mais tempo você esperar, será mais tempo que irá desfrutar. Deus dá longevidade, prosperidade, graça para quem tem promessa. Quem tem promessa já tem tudo. Quem tem promessa já venceu. Você vai ter que fazer apenas uma coisa: esperar. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Aquietai-vos. Liberte-se desta ansiedade, liberte-se dos maus pensamentos, da raiva, dessa revolta e saiba que a sua convicção naquele que te prometeu tem que ser maior que tudo isso. Quando eu estava no auge do sofrimento do meu deserto, eu recebi uma palavra profética vindo da boca da minha irmã, Regina. Ela disse que Deus ia me levantar, que iria restaurar todas as áreas da minha vida, que Ele estava me preparando para algo muito grande, que eu mal poderia imaginar. As minhas circunstâncias eram péssimas e os sentimentos piores possíveis. Me agarrei a essa palavra e por mais dor, sofrimento, angústia que eu sentia, sempre me lembrava desta palavra e profetizava na minha vida. Não deixei os sentimentos sobreporem a convicção das promessas de Deus para a minha vida. Hoje, elas estão se cumprindo e de uma forma incrível e muito, mas muito melhor do que eu ousava sonhar um dia. Creia, meu irmão e minha irmã. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17 diz: Por isso não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a ruína, o homem interior se renova dia a dia. Pois nossas tribulações, momentâneas e ligeiras, são leves em relação ao peso da glória incomensurável,
Que palavra poderosíssima! Meus queridos, você pode estar destruído com seu sofrimento, mas conforme diz a passagem, suas tribulações são momentâneas, ou seja, têm início, meio e fim. São ligeiras, ou seja, vão acabar rapidamente. E são leves, comparando, repito, comparando com o peso da glória sem medidas que virá através da promessa de Deus em sua vida. Que palavra é essa? Tome posse agora! O problema do cristão não é o de ter a promessa, mas sim de não saber esperar a promessa. Muitos falam assim: eu tenho uma promessa, vírgula, mas está demorando muito. Eu tenho uma promessa, vírgula, mas está muito difícil. Quem tem uma promessa não usa vírgulas, apenas ponto de exclamação. Fale assim: eu tenho uma promessa, ponto de exclamação. O problema do cristão não é acreditar na promessa, mas sim esquecer de quem prometeu. Agora eu te afirmo algo incrível. 1 ano você vivendo a promessa vai fazer você esquecer de todos os anos de espera. Eles serão insignificantes perto do que você vai viver em apenas 1 ano. Creia nisso. No dia de hoje, espero que você tome posse de todas essas palavras e comece um novo ciclo na sua vida. Tenha convicção na promessa e em quem te prometeu e espere com uma atitude paciente. Esta convicção tem que ser maior que os seus sentimentos, maior do que as suas perdas, maior do que as decepções que a vida possa estar trazendo para você. Ou você acha que não temos decepções depois de estar vivendo a promessa? Abraão teve muitas decepções depois de ter recebido a promessa, Isaque. Diversos problemas assolaram a vida dele depois da promessa cumprida. Agora um alerta: no meio da espera não é hora de errar. No meio da espera ficamos inquietos e nossas emoções poderão nos abalar. A esperança e confiança precisam estar no único que nunca vai te decepcionar. Não deposite a sua esperança e confiança nos homens, porque você pode se frustrar. Quando estamos inquietos, corremos para desabafar com pessoas, trocamos de igreja, achamos que o louvor está fraco naquele templo, achamos que a pregação não está surtindo efeito. A igreja não te promete nada, o pastor não te promete nada, o ambiente não te promete nada. Quem te promete é Deus, que está em todos os lugares, inclusive no seu quarto, onde você o encontra no secreto. Para que Deus libere a promessa em sua vida, você precisa estar maduro para receber. Analise a você mesmo e avalie se você está maduro o suficiente para receber o que está esperando. Outra situação: a promessa nunca é possível. Se é possível, não é promessa, é proposta. A promessa sempre é impossível. O que vem de Deus, o homem não consegue te oferecer igual, sempre é melhor, logo é promessa. Deus não coloca coisas possíveis em suas mãos, apenas impossíveis. Se você quer coisas possíveis em sua mão, negocie com os homens. Agora, se o que espera é impossível, sirva e espere no Deus do impossível. Se você tem uma promessa de Deus em sua vida, espere somente com uma atitude santa. Esperar quando se tem promessa não é perder tempo. Independentemente do tempo, não se desespere, não fique ansioso. Quando tem promessa, o melhor é ficar parado, quieto e esperar ela se cumprir. E pode ter certeza, ela vai se cumprir, depende apenas de você. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Essa mensagem, Senhor, é muito profunda. As promessas vêm de Ti e o Senhor é fiel para cumprir
cada uma delas. Muitos de nós, Pai, por vezes, durante a espera, ficamos angustiados, impacientes e ansiosos. Nos perdoe, Senhor, pois sabemos que o seu tempo é perfeito. Derrame a sua graça sobre cada um de nós, para que os sentimentos e emoções nunca sejam maiores do que a convicção na promessa e na fé em quem a prometeu. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Reanime-se no Senhor. Em 1 Samuel 36 diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você pode estar pensando: este verso é interessante, esta é uma boa mensagem, mas a verdade é que eu preciso de alguém para me reanimar. Deixe-me dizer-lhe o que fazer nessa situação. Você pode estar se sentindo desencorajado e deprimido, querendo até desistir. Não parece ninguém para te reanimar. Você pode ser uma pessoa perfeccionista que quer fazer tudo perfeito. Pode estar físico, mental e emocionalmente esgotado, sentindo necessidade de incentivo, mas nem sempre aparece alguém para lhe incentivar. Você pode estar com raiva porque não há ninguém para te incentivar. Pode estar pensando que você faz tudo pelos outros e eles fazem pouco ou nada para você. Sabe o que esse tipo de pensamento faz? Enche a alma de amargura e ressentimento. Não é a reação que o Senhor quer que tenhamos. Deus quer que nos acheguemos a Ele e encontremos força e encorajamento nele. Em vez de ficar com raiva, amargo e ressentido, busque a Deus com uma oração sincera e humilde, e as coisas melhorarão muito para você. Ore assim: Senhor, eu preciso ser reanimado. E pode ter certeza que em pouco tempo Deus providenciará pessoas para te reanimar. Choverá pessoas ao seu redor com palavras e gestos de ânimo. Todas as vezes que você permitir ficar ressentido e começar a murmurar sobre a falta de incentivo, as coisas vão piorar. No momento você pode sentir que ninguém se importe com você, que ninguém o valoriza. Talvez seja porque as pessoas são tão egocêntricas que não sabem valorizar ninguém, ou talvez não compreendam sua necessidade. Se você se tornar amargo e ressentindo, elas nunca aprenderão e você nunca receberá delas o que mais deseja. Na verdade, sua amargura e ressentimento podem destruir você e seu relacionamento. Mas se você levar o seu fardo ao Senhor, Ele o ouvirá e o ajudará. Deus tem milhares de exortadores no corpo de Cristo. Ele enviará pessoas para levantar, reanimar e edificar você. Primeiro ore, depois plante. Não fique sentado esperando alguém encorajar você. Não se recuse a encorajar os outros só porque você mesmo não está sendo encorajado. Não espere que venham até você. Vá até eles. Lembre-se, a regra é: você colhe aquilo que semeia. No momento, você pode estar colhendo o fruto de sementes que semeou no passado, por recusar-se a encorajar os outros. Mas isto pode mudar. Mãos à obra e semeie. É nova safra. Comece a ser um exortador e reanime as pessoas ao seu redor. Ore comigo assim: Senhor, aprendo hoje com Davi, esse grande homem de Deus que, por pior que fosse a situação, buscava a Ti para reanimar e recobrar as suas forças. Quero me tornar um exortador, alguém que reanime as pessoas que estão desanimadas. Que através dos meus gestos e palavras possa levantar o ânimo e diminuir a aflição dessas pessoas.
que eu seja um instrumento em suas mãos para ajudar as pessoas aflitas e precisando de encorajamento. Me use, Senhor, poderosamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloque uma pedra no seu passado. No livro de Isaías, capítulo 43, versículos de 18 a 25 diz: Assim fala o Senhor: Não relembreis coisas passadas, nem olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Mas tu, Jacó, não me invocaste, e tu, Israel, de mim te fatigaste. Com teus pecados trataste-me como um servo, cansando-me de tuas maldades. Sou eu mesmo, que cancelo tuas culpas por minha causa, e já não me lembrarei de teus pecados. Este pequeno trecho da profecia de Isaías nos faz aprender com o próprio Deus a lidar com o passado e com os nossos erros. O Senhor nos dá um conselho: não relembreis coisas passadas, nem fatos antigos. Lembranças dolorosas são capazes de aprisionar o coração na angústia e na depressão. Alguns dos males causados pelo ressentimento são insegurança e medo de novas decepções, sentimentos de culpa e remorso, chantagem emocional e cobranças. O ressentimento com as falhas daqueles que nos cercam torna-se uma arma de ataque em momentos de tensão. Quem nunca relembrou a uma pessoa na hora da discussão as falhas que ela um dia cometeu? Esse comportamento só faz aumentar a distância entre os corações que precisam aprender a maravilhosa lição do perdão. Por outro lado, quantos são aqueles que se privam de novas chances e oportunidades de felicidade por não aceitarem os seus próprios erros do passado? Sabotam a si mesmos por não suportarem a ideia de um dia ter falhado. Você conhece alguém que viva alguma das situações que falamos até o momento? Como deve ser o coração de uma pessoa que se entrega ao ressentimento contra os outros e contra si mesma? O Senhor Deus, ao contrário, deseja que olhemos para frente, cheios de esperança no futuro. Ele diz para você: farei coisas novas, acaso não as reconheceis? As novidades de Deus já estão aí, você não vê? Reconheça as portas que Deus tem aberto em sua vida. Você tem sido capaz de aproveitar as oportunidades que o Senhor lhe dá, ou está ocupado demais em lamentar o que um dia não deu certo? Olhe para a sua vida com otimismo e confiança. O próprio Deus lhe diz: cancelo tuas culpas e não me lembro de teus pecados. Eles não fazem parte dos planos eternos de amor que eu tenho para ti. Ore comigo assim: Pai amado, quero abrir os meus olhos hoje para as coisas boas que já estás realizando em minha vida. Não quero mais ficar prisioneiro daquilo que já passou. Em nome de Jesus, me liberto de todo tipo de acusação contra mim mesmo ou contra qualquer outra pessoa que possa ter me ferido. Abençoo todas elas, aprendendo com Deus a transformar minhas mágoas em amor, paciência e perdão. Em nome de Jesus eu declaro: não vou me transformar num eterno acusador, à semelhança do inimigo de Deus, mas pelo poder do Espírito Santo serei transformado à imagem de Jesus Cristo, repleto de perdão e misericórdia para com todos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cale-se no calor das emoções. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Um dos momentos mais difíceis para disciplinar nossa mente, nossa língua, nosso humor e nossas atitudes é durante uma tempestade. Experimentamos tempestades de muitos níveis. Temos nossa fé testada e provada e devemos aprender como nos comportar na tempestade. Quando Jesus estava experimentando a mais intensa pressão, ele decidiu que seria sábio não abrir a boca. Por quê? Creio que porque em sua humanidade, Jesus teria sido tentado a fazer a mesma coisa que você e eu seríamos tentados a fazer. Ou seja, duvidar, questionar a Deus, murmurar, dizer alguma coisa negativa, entre outras. Até mesmo um cristão maduro dirá coisas que não deveria quando a pressão é intensa e dura por muito tempo. Jesus é o Filho de Deus. Ele mesmo é Deus, mas veio na forma de um ser humano. O escritor de Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando Jesus enfrentou situações nas quais poderia ser tentado a dizer coisas infrutíferas, ele propositadamente decidiu que se calaria. Essa é uma decisão sábia para qualquer um tomar durante tempos de estresse. Ao invés de falar de emoções conflitantes ou sentimentos feridos, é sempre melhor aquietar-nos e permitir que a tempestade emocional se acalme. Quando abrimos a nossa boca no calor das emoções, poderemos desfrutar de aborrecimentos e situações muito desagradáveis. A atitude mais sábia é calar, por mais difícil que seja. Não conseguiremos conter a nossa língua sem a ajuda do Espírito Santo. Nossa humanidade nos conduz a falar, enquanto o Espírito Santo nos conduz a ficarmos quietos. Ore comigo assim. Senhor amado, no dia de hoje peço a Ti que me ajude a controlar as minhas emoções. Percebo que por vezes, no calor dos acontecimentos, falo e ajo como não deveria. Minha humanidade fala mais alto em algumas situações. Peço a Ti que o Teu Santo Espírito me conduza nessas circunstâncias. Me dê sabedoria para saber agir nesses momentos. Me ensine a me comportar nas tempestades da vida, para me tornar um cristão maduro na fé. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quanto menor, maior será. No livro de Lucas, capítulo 22, versículos 24 a 26 diz: Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pessoas inseguras agem conforme esta passagem. Muitas pessoas se autodesprezam e não reconhecem seu próprio valor e importância como um indivíduo único. Nem bem terminam de celebrar a ceia do Senhor com vistas à sua morte, e os discípulos já estão preocupados em saber qual deles é o maior. Se a expectativa do dinheiro levou Judas a trair Jesus, o desejo de poder é o que leva os discípulos a almejarem uma posição de destaque. Assim como nós, quando não estamos ocupados em suprir as necessidades carnais, ficamos deslumbrados com o brilho das riquezas ou pela possibilidade de ocuparmos o topo da pirâmide do poder, a fim de exercermos domínio e sermos paparicados pelos homens. Não precisamos nos comparar a ninguém. O plano de Deus para cada um de nós é único e pessoal, e com certeza é uma das mais valiosas e preciosas liberdades que o Senhor pode nos dar. O menor
será o maior, como Jesus disse, mostrando a postura humilde que os discípulos deveriam ter. Jesus ensinou para todos nós que a vida no reino de Deus é geralmente o oposto da forma do mundo ou da carne. Jesus ensinou coisas como: muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ou, regozijem-se com aqueles que são abençoados. E ainda, ore por seus inimigos e abençoe aqueles que o maltratam. O mundo não consegue entender essas afirmações e diz que é tolice, mas o Senhor afirma que esse é o poder real. No livro de Gálatas 5:26 diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vivemos num mundo de competição, onde o melhor lugar para estar é na frente dos outros. Lutamos para chegar ao topo, independente das estratégias que vamos usar em nossa escalada. Mas a palavra de Deus nos ensina a buscar a paz e nos libertar da competição de um com os outros. Nós que escolhemos trilhar com Deus, precisamos ter a consciência que a promoção vem dele. Não precisamos nos corromper com o jogo do mundo para progredir. Se obedecermos a Deus e seus mandamentos, Ele nos dará favor com Ele e com os outros. Ore comigo assim: obrigado, Senhor, pelo amor que me concedeste. Venho lhe pedir no dia de hoje um coração humilde, que eu saiba agir de maneira a não ferir ninguém. Permita-me, Senhor, ser humilde o suficiente para que eu nunca venha a humilhar um irmão, que eu nunca faça pouco caso de outrem, que eu saiba aprender com todos, respeitando as suas diferenças. Fazei de mim uma pessoa humilde, para que eu possa amar ao próximo da maneira como ele é. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.